De volta com o cenário político, hoje nós estamos recebendo o padre Flávio Augusto. Você ligou sua TV agora, participe aqui comigo no programa de hoje. Estou contando com sua participação, viu? Temos nosso Twitter, o Instagram e o WhatsApp 88028979. Participe do programa de hoje. Olha, uma notícia antes da gente voltar para a entrevista. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a senadora da República eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, do Republicanos, devem visitar o Rio Grande do Norte nesta semana. Chamada de Caravana Feminina pelo Nordeste do país, as presenças atuam em favor da reeleição do presidente Bolsonaro. A expectativa é que no próximo dia 15, a caravana visite a capital do estado. Michele e Damares devem percorrer todas as capitais da região Nordeste entre os dias 12 e 15. Tá 14 aí, mais 15, porque 15 é o previsto aí para o Rio Grande do Norte. De acordo com a campanha nacional do presidente, as duas podem diminuir a rejeição de Bolsonaro entre o eleitorado feminino, considerado um dos principais obstáculos à reeleição. Elas devem continuar atuando junto às lideranças evangélicas com a intenção de que as conversas e reuniões iniciem nas igrejas evangélicas e católicas para depois se estender para comícios, carreatas e caminhadas com o público feminino e tentar furar a bolha da região Nordeste, que majoritariamente votou no ex-presidente Lula no primeiro turno. Pois é, e é sobre este assunto, né, que a gente conversa agora com o padre Flávio. A gente vem vendo o uso indiscriminado da religião, da fé cristã nesta campanha eleitoral. A gente viu no primeiro turno, mas no segundo turno, por exemplo, a semana passada, foi o tema que permeou. Qual dos candidatos era cristão, qual era satanista. É até estranho a gente falar sobre isso desta forma, mas é este o debate. Padre Flávio, qual é o posicionamento da Igreja em relação a isso, a Igreja Católica em relação a isso? A Igreja, inclusive hoje, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu uma nota que, na verdade, cara, eu acho que não é só um uso indiscriminado, é um uso descarado, é falta de caráter. Você fazer com que, em nome de Jesus, não é, você acabe defendendo princípios que vão contra a pessoa de Jesus, que está lá no Evangelho. Então, assim, acho que é uma coisa impressionante como essas eleições se tornaram, tornaram o púlpito, não é, um lugar para comício. É engraçado que há pouco tempo essa turma que hoje está aplaudindo esse tipo de comportamento criticava dizendo que era a esquerda que fazia isso, que era coisa da teologia da libertação, né? Aí agora eles estão aplaudindo. É muito engraçado, né? No seu culto e na sua missa do seu candidato, você aceita que faça. Antes você dizia que era coisa da teologia da libertação que fazia. Eu fico só olhando, Carol, e dizendo: quanta hipocrisia, não é? Quanta falta de coerência, porque você acaba hoje fazendo aquele discurso que você mesmo criticava há pouco tempo. Então, para nós, eu acho que assim, o uso não é novo. Eu me lembro na campanha de 89, Fernando Collor usando Frei Damião em Alagoas como escudo. Lembro dessa imagem nítida muito bem. Mas a intensidade disso, quer dizer, nós acabamos de ver, a campanha de um dos lados vem, antes de ir para comício, vai para uma igreja, vai para um templo, né? E está lá todo mundo rezando e fazendo o quê? Todo mundo já sabe o que vai estar fazendo. Então, assim, eu acho que o púlpito ele não é o lugar para isso. Uma reunião de formação, de discussão, acho que é possível que qualquer igreja pode fazer para formar os seus fiéis. Agora, transformar missa e culto em, de fato, palanque é uma ofensa. A gente vê também, dentro deste assunto, a pauta moral como um todo muito forte. E existe aí alguns temas que são muito polêmicos e que também são temas que são tratados pela Igreja, como o aborto, como a homossexualidade. Como é que o senhor vê o uso que é feito em campanhas eleitorais desses temas e em detrimento do que a Igreja defende, do que a Igreja prega, da visão da Igreja em relação a esses temas, por exemplo?
Veja, a igreja, qualquer igreja, eu entendo que ela tem um código moral, não é? Ético que ela deve buscar viver, não é? O grande drama é que, de novo, nas eleições, especialmente agora, está se aprofundando, colocando no centro esses temas aqui. E o pior, de forma, eu diria, não esclarecedora para a população. Porque quando você coloca de uma forma esclarecedora, em que você quer ouvir, né, propostas claras dos dois lados, aprofundar e confrontar é uma coisa. Mas a rede de fake news que você estabelece e de julgamentos terríveis, pesados, né? Que você vai estabelecendo, isso realmente atenta, eu diria, contra a própria moral. Então, eu acho que, assim, discutir a questão do aborto, acho que é importante, mas eu não posso só discutir o aborto de forma separada. Eu, Flávio, sou, como padre e como pessoa, absolutamente sempre contra o aborto. Mas eu me preocupo não só em garantir o nascimento, mas eu tenho que garantir também a continuidade até uma velhice digna. Então, eu não posso só me preocupar com o aborto. Tenho que me preocupar com a educação da criança, eu tenho que me preocupar com a saúde no tempo todo da vida. Ou seja, eu não posso desligar o restante da vida daquele momento inicial. Então, tudo isso que precisa ser colocado, ser discutido com muita clareza. A nota da CNBB também trazia... não sei se estou confundindo se era exatamente a nota, mas existiu uma declaração da igreja em relação ao dia de Nossa Senhora Aparecida amanhã. Sim. E uma recomendação para se evitar o uso político desta data. Com certeza. Como você explica isso? Primeiro, a CNBB emitiu uma nota dizendo que é preciso estarmos atentos para não usarmos a religião para fins eleitoreiros, como diz a nota. E logo em seguida, o Santuário de Aparecida também emitiu uma nota pedindo para não fazer isso, o uso do dia, como foi domingo passado, o Círio de Nazaré, como aqui a questão de amanhã, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Há sempre uma relação muito tênue, um fio que perpassa, que é, por exemplo, quando você tem candidatos e quando você tem autoridades. Para mim, tem que fazer bem essa distinção. Uma coisa é um evento religioso em que você tem o prefeito, o governador e o presidente. São autoridades. Outra coisa é quando você tem candidatos. E aí você realmente começa a colocar com muita dificuldade diante dos fiéis. Por isso, amanhã deveria ser também um dia de respeito à devoção do nosso povo e não de uso, né, para candidatos, seja lá qual for, qualquer um dos dois, deveriam pelo menos buscar entender o momento do povo brasileiro. A gente tem aqui a participação da Maria. É a Maria? É a Maria do Fã Rosado. Ela quer notícia de Erisberto Rego, viu, Tanga? Tá aqui sentindo falta. Tá de férias, Maria. Tá de férias curtindo altas praias. Só é olhar lá nas redes sociais dele, viu? Tá fazendo inveja aos colegas de trabalho. Mas ele deve voltar próximo mês, ele tá aí. A gente já vai saber, inclusive, quem é o novo presidente, quando Erisberto voltar. João, diretor da UPA do BH, muito obrigada pela audiência aqui com a gente. Eu vou para a missa quinta-feira porque nós do RN gostamos muito de Dom Mariano, ele diz aqui. Temos também a participação do Batista do Santa Delmira. Sempre um prazer ver e ouvir Padre Flávio. Foi um dos primeiros padres aqui da Capela Menino Jesus de Praga, do Santa Delmira. Minha mãe, em memória, Dona Tereza Silvestre, queria muito bem. Aqui o Batista do Santa Delmira participando com a gente. Graça, você lembrou bem. Aliás, foi a Santana. Santana lembrou bem, viu? Pois é, a gente teve que fazer um remanejamento. A entrevista com o prefeito, ela será remarcada, mas na próxima semana nós teremos aqui o prefeito. Enquanto isso, vai lá no Spotify, coloca Meio-Dia TCM, que a senhora pode ouvir o programa de hoje, que foi todo com o prefeito Alisson Bezerra. Então, tem um monte de novidade lá, inclusive. A gente tem aqui também a participação do Niel, do Sumaré. Já estou ligado em vocês. Mande alô para Júlia e Dedé. Muito obrigada, viu, Niel?
Nós temos aqui... Peraí, eu vou primeiro voltar aqui para a do Ricardo, que eu já li previamente, o Ricardo no nosso Instagram. Padre, vejo que os dois lados usam a religião para se promover politicamente. Apenas um tem mais espaço que outro. O resto isso é discutível, né? Como é que vamos chegar a esse denominador? Eu diria, cada um tem suas afinidades, suas relações, e aí, claro, que eu acho que o que a Igreja, pelo menos a Igreja Católica, tem que ter realmente esse cuidado para que, tá vendo, eleitores como você não se sintam atingidos. Eu acho que tem um outro elemento que nós deveríamos estar mais atentos. O nosso eleitor, ele começa a ser muito mais politizado do que a gente imagina. Aquele voto de cabresto, onde o dono da terra mandava, a gente votava, onde o político mandava, a gente votava, o padre, o pastor mandava, a gente votava, esse número vai cada vez mais diminuindo, é o que a gente vai vendo. E aí eu acho que esse momento que se vive só serve para desgastar cada vez mais as experiências religiosas. Acabamos de ver uma cena difícil, uma pessoa com uma camisa com o nome Jesus e desejar a morte de outra pessoa só porque é político de um outro partido. Você veja como é complexo e, para mim, vai desgastando o cristianismo e a gente precisa estar atento a isso. Daqui a pouco eu vou trazer as perguntas das pessoas sobre a renúncia do bispo. Pessoas querem saber mais detalhes, mas antes disso, há uma última pergunta em relação a essa questão política. Qual a opinião do senhor em relação às pessoas que dizem a igreja evangélica é de direita e a católica só tem gente de esquerda? Não, eu acho que assim, você encontra hoje claramente o posicionamento, né, dos dois lados. Não tenho dúvidas disso. Claro que é difícil você saber como vai se identificar. A pauta, eu vou chamar assim dizer, da Igreja Católica, eu não esqueço de um pastor da Assembleia de Deus que ele dizia que quem mais defendeu, né, os assentamentos no Brasil foi a Igreja Católica. Mas quem mais tem templos nos assentamentos é a igreja evangélica. E aí vejam que talvez aqui você já vai começando a perceber essa distinção. Por defender certas pautas, essa defesa dos pobres, da reforma agrária, não sei o quê, boa parte da Igreja Católica foi sendo identificada numa linha mais progressista, não é? Então, talvez isso historicamente possa ajudar a explicar. Mas também não é verdade que os evangélicos vão todos numa outra linha, de forma alguma. Você tem muitos que... eu acho que as duas, seja a Igreja Católica, seja a evangélica, como toda a sociedade, está muito dividida. A gente tem aqui duas participações. A Alcilene está perguntando, com a saída do bispo, haverão mudanças nos párocos? Alguma mudança de padres nas igrejas de Mossoró? E aí também a participação da Graça Nunes. Ela pergunta, depois da renúncia de um bispo, ele se aposenta ou continua fazendo trabalhos voltados para a Igreja Católica? Padre Flávio, seria alegria para nós católicos ter sua pessoa como bispo da nossa diocese. Agradeço, não é? Mas não sou candidato, nem jamais seria. Veja só, com relação primeiro ao bispo, quando ele renuncia, ele continua bispo, ele só vai redirecionar o trabalho dele. Ele não vai mais coordenar, ser o pastor da igreja inteira, mas ele continua bispo e ele vai reorientar. Alguns vão para trabalhar em santuário, outros vão para trabalhar numa paróquia, outros continuam ajudando a diocese de uma outra forma. Então, cada bispo emérito vai encontrar um outro jeito, como o padre também, não é? Então, em relação à mudança de padres, só o novo bispo, uma vez ele eleito, ele chega e normalmente ele começa a reorganizar como ele pensa. Certamente, o primeiro a ele escolher deve ser sempre o vigário-geral, não é? Ele terá o novo bispo chegando, tem 3 meses
por lei, para escolher o novo vigário-geral. E os padres, pelo menos boa parte, coloca à disposição dele a paróquia que estão trabalhando e ele, o bispo, começa a ver realmente as mudanças necessárias. Hoje isso é, eu diria, quase que consenso, que precisa haver uma rotatividade. Nós temos aqui o Zé Maria do Boa Vista. Gostaria de saber o que faz para ser padrinho nas novenas de Santa Luzia. Eu já fui de outras igrejas, falta ser de Santa Luzia. Nós não temos assim na festa por medo de... Não é por medo, é porque muita gente vai querer ser. E aí nós nunca pensamos, quem sabe um dia a gente pode adotar, mas nós não adotamos esse sistema dos padrinhos de cada noite, né? Você imagine quantos nós deveríamos colocar cada noite para serem padrinhos na festa de Santa Luzia, dado o número de pessoas que participam. Por isso, aguarde mais um pouquinho que a gente vai encontrar a solução. Mas, no momento, nesse ano, a gente tem colocado em discussão. Padre Flávio Augusto, vigário-geral da Diocese de Mossoró, muito obrigada pela presença. Eu aqui agradeço, um bom trabalho, Carol. Agradeço também uma boa comemoração na próxima quinta-feira, festa na igreja, no aniversário do Bispo Dom Mariano Manzana. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã é feriado, a gente vai descansar. Você acompanha um programa, uma reprise de um dos nossos programas e na quinta-feira a gente volta ao vivo aqui na TCM. Um ótimo feriado para você e até lá.